Bom dia, irmãos. Olha, se não for problema para vocês, gostaria de pedir que vocês sentassem um pouco aqui no meio. Eu não posso me deslocar por causa da transmissão aqui, mas aí a gente vai ficar mais pertinho. Acho que é um assunto bacana para a gente conversar. Se você puder e quiser sentar mais aqui, próximo aqui do meio, para a gente não ficar também tão distante. Enquanto isso, eu vou pedir se alguém puder, por gentileza, apagar pelo menos as luzes aqui da frente, que a gente vai fazer uma transmissão agora de um vídeo, aí vai facilitar a visualização. Consegue aí, Rodrigo, por favor? Acho que pode apagar por enquanto tudo, né? Porque está bem claro, aí fica melhor ali para a gente assistir. Enquanto o pessoal lá prepara o vídeo, ok. Isso, pode apagar tudo por enquanto. Aí. Vamos lá, nós vamos falar hoje sobre um tema que tem um nome engraçado. O título é A Torta de Deus. Alguns já devem conhecer, é uma ilustração que tem na internet, mas que traz uma mensagem muito interessante. E aí eu queria que vocês passassem o vídeo, né, antes da transmissão aí do slide, passassem um vídeo que vai ilustrar, né, de forma aí, mais clara o que a gente vai falar sobre essa temática. O nome é A Torta de Deus. Thanks. Dankeschön. Arigato. Oh, I couldn't. Well, maybe just a bite. Oh yeah! All right! Don't forget the interest. Dude, he brought the pie. Conseguiram ler as legendas? Ficou claro ali para vocês? Esse vídeo é um vídeo antigo, ele deve ter aí pelo menos uns 15 anos, né, que ele foi gravado, mas eu acho que ele é bem atual para o nosso contexto, porque ele fala sobre prioridades. E essa torta, obviamente, é um símbolo, né? E essa torta pode representar várias coisas. Ela pode representar nosso tempo, pode representar finanças,
pode representar dedicação, paixão, pode representar um monte de coisas, né? E, como vocês viram lá, ele vai distribuindo a torta em pedaços irregulares, uns mais, outros menos. E no final, quando ele pega aquele pedacinho que sobrou para ele, ele viu que alguém ficou com um prato vazio, né? E eu não sei se vocês conseguiram ler a legenda, antes dele comer, o cara fala assim, mas amigo, ele que trouxe a torta. Né? Eu acho que essa é a frase-chave da nossa reflexão de hoje. Então, essa torta, ela traz uma reflexão muito grande de como a gente tem definido as nossas prioridades na vida. Muitas vezes as prioridades são externas, as prioridades somos nós mesmos, e às vezes a gente esquece dessas prioridades que são realmente prioridades. Essa temática eu trabalhei na classe dos adolescentes na aula passada, óbvio, né, numa formatação mais para eles, mas eu acho que o assunto é muito importante para todos nós, porque fala realmente sobre as nossas prioridades. E aí, para a gente discutir essa questão das prioridades, e aí a torta você vai dar o significado que você quiser, tá? Pense apenas nessa questão da divisão. Nós vamos falar dessa torta em cima de 3 pilares. A família, nós e Deus, tá? E aí eu queria pedir para a gente passar o primeiro slide ali, que começa como uma pergunta, que diz o seguinte: qual é o tamanho da fatia da sua torta para a sua família? Bom, todos nós sabemos qual é a importância da família para nós, né, a igreja, qual é a importância da família na sociedade. Né, eu acho que isso é bem claro. Né, nós não vivemos de formas individuais, né, o ser humano não é uma ilha. A gente convive com pessoas. E o que acontece é que depois que o Senhor criou todas as coisas, né, criou esse planeta, criou o universo e toda essa complexidade, esse ecossistema, esses animais, né, e as suas muitas variações, ele criou o homem e ele disse o seguinte: não é bom que o homem esteja só, né? Não é bom que ele fique só. E ali começou então o primeiro embrião da família, das relações humanas uns com os outros. Então, tempos depois, homem e mulher se casariam e se tornariam uma só carne, nesse sentido de união. E aí, para a gente poder entender um pouco essa relação, eu queria pedir para você abrir no livro de Gênesis, capítulo 2. E a gente vai ler brevemente dos versículos 23 a 25. Gênesis 2, 23 a 25. Opa, abriram aí rapidinho, gostei. Bom, se você não tiver com a sua Bíblia e quem estiver em casa acompanhando, consegue ler com a gente. Eu vou ler aqui na projeção. E disse o seguinte, né? E disse o homem: afinal, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui, nesse contexto, né, de Gênesis 2, a nudez ela é literal, né? Nesse momento não havia nenhum tipo de vestimenta ou algo que cobrisse, né, o corpo do homem e da mulher, mas é claro que também podemos entender que a nudez aqui pode simbolizar a pessoa completamente sem máscaras. É ela do jeito que ela é, sem nada que possa mudar, né, na sua essência. E aí, claro que ao se desnudar, você coloca de lado todas as suas máscaras sociais e se mostra na sua totalidade com suas qualidades e defeitos, né? Então, esse símbolo da nudez seria o ápice da intimidade. A família é algo tão importante para Deus que ele disse que através da família de Abraão, veja, não apenas de Abraão, mas da família de Abraão, ele abençoaria todas as outras famílias da terra. E aí, diante desse contexto, cabe a nossa primeira pergunta: qual
o tamanho da fatia da sua torta que você tem separado para sua família. Bom, não é de hoje que pais, mães, filhos até, têm negligenciado os seus papéis dentro da família, né? Temos visto, infelizmente, cada vez mais famílias disfuncionais crescendo aí numa realidade completamente controversa, né? E talvez a gente tenha se esquecido da importância das relações familiares. E aí eu faço uma pergunta para mim e para você, que é pai, que é mãe, que cuida de alguém, de uma criança, é responsável por alguém. Qual foi a última vez que você foi buscar o seu filho na escola? Onde você estava quando o seu filho veio contar daquela nota que ele tirou, que pode não ter sido um 10, mas foi um 9 ou um 8, mas com muito esforço, sem ceder à tentação de pegar a colinha do colega, sem ceder à tentação de usar um plano B para conseguir atingir os objetivos, né? Onde será que a gente estava quando o filho queria apenas jogar uma bolinha, brincar de carta? Talvez você estivesse ali no seu lícito dever de estar trabalhando, buscando sustento para a sua família, quando, na verdade, o seu filho não queria necessariamente uma roupa nova, ele queria um tempo a mais comigo e com você. Quantas vezes a gente não se perdeu nos nossos afazeres ou mergulhados aí no celular, enquanto o filho queria tirar um tempinho para a gente assistir um filme, assistir uma série, ou simplesmente conversar sobre qualquer coisa. As famílias, elas se crescem baseadas nos relacionamentos. E muitas vezes, as famílias têm deixado de lado esses relacionamentos. E eu quero perguntar também para os filhos. Filhos, onde vocês estavam quando seus pais estavam ali cansados de tanto trabalho, estressados pela vida? Porque, na verdade, nós adultos temos medo também, temos insegurança. Nós adultos também temos as nossas preocupações. E onde estavam vocês, filhos, quando a gente precisava de um abraço, precisava de um carinho, precisava de um afago? Talvez estivessem ali acompanhando a última trend do TikTok, né, como se fala, né, vendo aquele influencer na rede digital lá, que tem uma vida só de fachada, né, muito bonita ali no celular, mas que na vida real é completamente diferente. Bom, quando a família não é valorizada, meus irmãos, o casal sofre, os filhos sofrem, e quando as famílias sofrem, a igreja sofre, a sociedade sofre, todos nós sofremos. E ampliando esse conceito de família, a gente sabe que família não é necessariamente aqueles com quem nós temos relações sanguíneas. Famílias são aqueles que estão próximos. A Bíblia fala que em todo tempo ama o amigo, mas na hora da angústia ele se torna o quê? Irmão. Uma relação semelhante a uma relação sanguínea. Então, quanto tempo você tem dedicado também aos seus amigos? Aquelas pessoas que às vezes precisam de uma palavra sua, isso é importante. Quanto tempo nós temos dedicado àquele vizinho, aquela pessoa que de repente está próxima ali de nós, que o Senhor coloca na nossa vida para alguma coisa. Às vezes para uma orientação, às vezes para uma palavra, às vezes simplesmente para a gente chorar junto. Onde nós estamos? Às vezes perdidos em nós mesmos. Então, irmãos, a nossa relação com a igreja também entra aqui. Os nossos irmãos da fé, aqueles com quem nós convivemos todos os dias, mas às vezes não conhecemos os problemas, as lutas que têm passado. Né? Qual tem sido o tamanho da sua torta para essas pessoas? Qual tem sido o pedaço da sua torta, seja ela qual significado tenha, para essas pessoas? Vamos ver aí, eu queria pedir para você abrir novamente a Bíblia em Romanos capítulo 12, versos de 10 a 17. Alguém pode ler, por favor, só para a gente mudar um pouco a dinâmica aqui? Temos pouca gente, então não é problema se alguém, de repente, falar um pouco mais alto, todo mundo ouve. Romanos 12, de 10 a 17.
Isso. Uhum. Até o 17, seu Frank. Olha, importante. Uhum. Uhum, isso. Amém. Amém. Esse texto é um texto que fala muito dessa importância das nossas relações, chorar com os que choram. Às vezes a gente gosta muito de rir com aqueles que estão felizes, mas é no momento do choro que a gente vê quem está com a gente mesmo. Ser alegre na hora que está tudo bem é muito fácil, mas na hora que a pessoa precisa de você, aí que a gente vai ver realmente quem é com quem a gente pode contar. Então eu quero te perguntar, meu irmão, qual é o tamanho da fatia da sua torta que você tem dedicado para a sua família? Nosso segundo ponto começa também com uma outra pergunta, né? Qual é o tamanho da fatia da sua torta para você? Se vocês observarem lá no vídeo, né? Depois de todas as fatias distribuídas, sobrou uma fatia pequenininha para aquela pessoa, né? Para o nosso personagem ali do vídeo. E aí, a gente sabe, ok, é muito importante amar ao próximo, cuidar, zelar, aí a gente sabe, isso é uma coisa que a gente não abre mão. Mas existe uma orientação interessante que a gente vai ver, e eu peço para você abrir aí, no livro de Mateus, no capítulo 22, e a gente vai ler a partir do versículo 35, tá? Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 35. Mais alguém se candidata a ler, para a gente dinamizar aqui? Uhum. Até o 40. Isso. Irmãos, 6 versículos apenas, com uma riqueza de informações que a gente pode extrair daqui. Tá? Primeiro, o que está muito claro para nós é amar o nosso Deus acima de todas as coisas. Isso é uma questão que a gente também não discute e está muito claro. Mas aqui, logo a seguir, diz o seguinte: amar ao próximo como a si mesmo. Não é menos, não é mais, mas como a si mesmo. Veja, não há aqui uma hierarquia nesse sentido aqui, é uma relação horizontal. A hierarquia existe entre nós e Deus, Ele sobre todas as coisas. Mas ao próximo é como a nós mesmos. Isso faz toda a diferença, porque o amor, ele precisa ser, obviamente, uma via de mão dupla. Entende? Amar como a si mesmo. Não é mais, não é menos. E o que a gente pode entender dentro do contexto desse texto, né? É bem provável que você já esteja cheio de amor pelo seu próximo. Mas a pergunta que nos cabe aqui, será que você também tem amado a si mesmo de maneira justa? O amor, ele precisa ser uma via de mão dupla. Como amar alguém se você não se ama? Como amar alguém que está próximo de você, sim, se você também não tem esse amor e esse autocuidado? Então, meus irmãos, não vamos negligenciar
coisas simples que nos fazem bem. Achar um tempo para ler aquele livro, ou para assistir aquele vídeo que você quer assistir, aquele filme. Cuidar da sua saúde física, saúde mental. Óbvio, buscar aquilo que te fortalece espiritualmente. Tirar um tempo para orar, para ler a Bíblia, buscar a paz. Não é possível amar ao próximo se não há amor a nós mesmos. Existem pessoas que vivem, atormentadas pela culpa, às vezes pela falta, às vezes por uma série de coisas, e elas cada vez mais se colocam para baixo, se colocam para baixo, se colocam para baixo. Elas estão sempre correndo para lá e para cá, querem resolver o problema de tudo e de todos, e aí quando você vai ver, como é que você está? Estou esgotado, não aguento mais. Isso quando fala, que na verdade às vezes a gente pergunta, falando, está tudo bem, está tudo certo. O outro está em primeiro lugar, mas a gente está cada vez mais desgastado. Então, meu irmão, minha irmã, se abra para pedir ajuda. É importante. Cuidar de si mesmo também é importante. Isso, às vezes, acontece muito com pessoas que têm doentes em casa, Minha mãe deve estar assistindo aqui, está lá com meu pai. E essas pessoas geralmente precisam de tanto cuidado, ou às vezes até mais cuidado, do que aqueles que estão lá. Porque os que estão lá doentes, eles já estão todos cuidados. As taxas provavelmente estão ótimas, a saúde está muito boa, a higiene está feita certinha. Mas a pessoa que cuida, ela vai, muitas vezes, definhando junto. Porque se coloca em segundo lugar por causa da outra pessoa. O cuidado é muito importante. Mas cuidar de si mesmo não pode ficar em segundo plano. A gente sabe que tem momentos que a gente tem que se sacrificar. Mas quantas vezes pessoas que têm condições de agir a própria vida, de seguir em frente, nós não conseguimos abrir mão, a gente quer resolver tudo, a gente quer estar de frente de tudo. E aí a gente vai cada vez mais esgotados. E aí, às vezes, quando isso acontece com a gente, existe meio que um mecanismo natural do corpo de gerar um comodismo. Mas meu pai está resolvendo tudo para mim, minha irmã está quebrando todos os meus galhos, meu filho está se desdobrando para dar um jeito para mim, está muito bom, aqui onde eu vou ficar, eu vou continuar. É natural, a gente se apodera das pessoas dessa forma, e a gente vai deixando a coisa acontecer. Ou então nós tomamos essa frente, a gente quer agir tudo, resolver tudo. E aí vai ver, a saúde não está boa, o estresse está lá em cima, perigando ter uma doença, uma coisa assim. Como, irmãos? Como amar o próximo se a gente não tem amado a nós mesmos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Aqui é a palavra-chave para a gente entender. E aí eu quero te perguntar, meu irmão, qual é o tamanho da fatia da sua torta para você? Lembra, se você cair, não adianta nada, a pessoa vai ficar lá descoberta. Você tem que estar bem para fazer alguém ficar bem. E para terminar, óbvio, qual é o tamanho da fatia da sua torta para o Senhor? A gente viu no vídeo que, no final das contas, a fatia, um prato ficou vazio. E aí, o que é importante a gente observar ali? Todos foram servidos, uns mais, uns menos, mas, na hora de servir o dono da torta, como é que ficou o prato? Vazio. Pois é, isso às vezes acontece com a gente, acontece comigo, talvez aconteça com vocês, porque a gente começa a dar pedaços desproporcionais. Olha, não há nenhum problema em você dividir a sua torta, como eu falei, independente do que ela signifique, tempo, dinheiro, dedicação, tal, não há problema. A torta, apesar de ser dele, ele nos dá e fica feliz quando a gente compartilha. O que não pode é o dono da torta ficar sem um pedaço de torta. Não tem sentido,
Aquele que nos traz, né, essa torta, e aí pode ser a nossa vida, a nossa saúde, as nossas finanças, ele não pode ser esquecido, né? A gente falou com os adolescentes na aula passada, eu falei assim, é como você convidar o coleguinha para jogar bola, ele é o dono da bola e ele fica fora da partida, né? Vamos tirar o pique ali, né? Vamos dividir o time. Escolhe todo mundo, o dono da bola fica de fora, coitado. Não tem nenhum sentido, né? Queria pedir para vocês abrirem novamente em Mateus 6, 33, um versículo muito importante. Esse versículo também nós trabalhamos lá com os adolescentes, e é um versículo muito conhecido, tá? Ele diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, ou o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente pode colocar aqui tudo que envolve, que nos envolve, né? Que não seja o reino de Deus, porque a gente está buscando, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, dividir a torta não há problema. Importante é não deixar o dono da torta sem o pedaço. Para a gente seguir aqui para o final, né? Mateus capítulo 22, a partir do verso 36. Vou ler aqui rapidinho. Diz o seguinte: mestre, qual o maior mandamento da lei? 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Provérbios, capítulo 3, verso 6, diz o seguinte na parte A: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. No verso 9 diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. Salmo 105, versículo 4. Recorram ao Senhor e o seu poder, busquem sempre a sua presença. Se a gente busca, irmão, significado para a nossa vida, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Senão não vai haver significado nenhum. Não é a igreja, não é a religião, não é o seu trabalho, não é o seu esforço absurdo para acumular dinheiro. Se Deus não estiver em primeiro lugar da nossa vida, não vai haver sentido. Ele é que precisa ter o papel de primazia. Muitas vezes a gente está envolvido numa prática chamada idiolatria. Não sei se vocês sabem o que é isso. O idiólatra é o que se adora, é o que adora a si mesmo. Colocamos a nós mesmos em primeiro lugar, ou às vezes a nossa família, aí nos colocamos em segundo lugar ou em lugar nenhum, e não damos o papel de primazia a quem realmente tem que sentar no trono. Isso tem acontecido conosco. Nós precisamos dar ao Senhor o papel que lhe cabe. E colocar Deus em primeiro lugar, ou dar a maior fatia para Ele, é amá-lo com a nossa alma. E o que significa amar com a nossa alma? É amar com as nossas vontades, com as nossas emoções. Colocar Deus em primeiro lugar, ou dar a Ele a maior fatia, é amá-lo com toda a força. O que significa isso? Com o nosso vigor, com o nosso esforço, com o nosso empenho físico também. Hoje a gente teve que botar isso em prática, né? Com essa chuvinha fina, esse frio, tem que ser na força mesmo, né? Colocar a Deus em primeiro lugar, ou dar a Ele a maior fatia, é amá-lo com o nosso entendimento, como diz o texto. Não é uma fé cega, completamente desproporcional. Pelo contrário, é uma fé equilibrada, é uma fé prudente. É o nosso culto racional que a Bíblia fala. Então, meus irmãos, de nada adianta darmos pedaços vistosos da nossa torta para todas as áreas da nossa vida, se o Senhor não participar conosco desse banquete. De nada adianta darmos pedaços vistosos da torta para áreas que são importantes na nossa vida, se aquele que nos dá a torta, e aí você dá a essa torta o significado que você quiser, se ele não participar com você.
lembrando que dele vem tudo e para ele é tudo. Que para ele seja o nosso primeiro pensamento, o nosso primeiro amor e a nossa primeira prioridade. É uma redundância necessária aqui, né? E aí eu termino perguntando para você, meu irmão, qual o tamanho da fatia da sua torta que tem sido reservada para o Senhor? E que Ele nos abençoe e nos ajude a ter uma vida de equilíbrio nas nossas prioridades. Amém? Fernando, vamos orar? Queria pedir para você ficar de pé, chamar o Fernando aqui para a gente orar. E eu quero te propor a visualizar aí na sua mente essa torta. Ela pode ter qualquer formato, ser de qualquer sabor, e ela vai ter um significado para você. Pode ser o seu tempo, pode ser as suas finanças, pode ser a sua dedicação, pode ser o seu empenho, pode ser as suas forças. O que ela significa para você? Você sabe o que a sua torta significa. E eu quero propor para mim e para você que a gente aprenda com o Senhor a dividir a nossa torta em pedaços justos, não esquecendo aquele que nos dá a torta, que mereceria a torta inteira, mas que se alegra quando a gente divide os nossos pedaços. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos, ó Deus, a Ti por essa manhã, por termos, ó Deus, saúde para levantar, disposição para estar aqui na Tua casa e aprender mais do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito Santo falou através do Teu servo, trouxe uma palavra de reflexão para todos nós. Realmente, ó Deus, nós temos que aprender e colocar em prática tudo que foi falado aqui, Pai. Tenho certeza que essa reflexão, ela serve para nós que estamos aqui no templo ou para as pessoas que estão em casa. Cada um sabe, ó Deus, a sua torta, sabe, ó Deus, as fatias que devem ser, ó Deus, divididas de igual modo, mas, ó Deus, também queremos dizer ao Senhor que nessa reflexão entendemos que precisamos mais do Senhor. Precisamos nos dedicar mais ao Senhor, à Tua obra, nos dedicar mais à nossa família, mas também nos dedicar a nós mesmos. Pai, nós entendemos que o amor do Senhor, Ele cobre multidão de pecados. Nós entendemos que o Senhor é aquele que está em todo lugar, a todo tempo, e nada foge da Tua vontade. Mas muitas vezes também nós temos sido negligentes contigo, Pai. Nessa manhã, Pai, quero colocar a Tua igreja diante do Senhor, colocar a vida do Teu servo Júlio diante do Senhor, a sua família, a direção desta igreja, a continuação deste dia e a continuação deste culto fora do templo, Pai. Te agradecemos por essa oportunidade, Pai. Te agradecemos por ter vindo nessa manhã e cultuado o Teu santo nome. Abençoe, ó Deus, esses que estão aqui, abençoe os que estão em casa, abençoe aqueles que estão viajando, Pai. Nós te agradecemos por tudo isso no nome santo e precioso de Jesus. Amém.